Olá, meu nome é Lívia e eu vou fazer aqui um resumo do terceiro vídeo da reflexão sobre o padrão de Deus para a vida cotidiana, pensando com base em Romanos 12, 1 e 2 e em Isaías 55, que existe em Deus um padrão para nós vivermos. Nós que desejamos ou que entramos em aliança com Deus, que estamos vivendo em aliança com Deus, e queremos caminhar com ele. Existe um padrão em Deus, assim como Paulo nos mostra que existe um padrão neste mundo, ao qual nós não devemos nos amoldar. Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Aqui nós vemos que dele, por ele e para o nosso Senhor são todas as coisas, inclusive as nossas vidas e a forma como nós vivemos as nossas vidas. São dele, por ele e para ele. E é interessante pensar que esse versículo antecede ao versículo base, um dos versículos base da nossa reflexão, que é Romanos 12, 1 e 2. Então, antes de dizer que nós devemos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, como uma oferta para Deus, ele diz que de Deus, por Deus e para Deus são todas as coisas. Então, as coisas, a palavra de Deus vai afirmando isso para nós. A nossa vida, eu e você, somos dele, por ele e para ele. Então, o modo como nós vivemos a nossa vida também deve mostrar isso. Nesse terceiro vídeo, nós continuamos a nossa reflexão sobre as questões da vida cotidiana, falando sobre casamento. Para aqueles que pretendem se casar, já que a maioria de nós vai se casar. Aqueles que não vão se casar, e eu digo aqui sobre aqueles que não vão se casar por um propósito de Deus, para servir ao Senhor, não aqueles que não vão se casar porque querem curtir a vida sem responsabilidades. Essa é uma exceção, aqueles que vão servir ao Senhor fora do casamento. A maioria de nós vai provar o casamento. Então, existe um padrão em Deus para aquilo que eu almejo em relação ao casamento. Existe um padrão em Deus para a forma como eu me preparo e espero pelo casamento. Existe um padrão em Deus para a forma como eu me relaciono quando eu já tenho alguém e estou visando o casamento. E existe um padrão em Deus para o meu casamento quando eu já entrei nisso. Então, é super importante nós pensarmos que a forma como nós estamos nos preparando para o casamento, a forma como nós estamos vivendo o nosso matrimônio, demonstra também se nós estamos seguindo o padrão de Deus ou o padrão deste mundo. E lembrando, são padrões muito claramente opostos. Há muita diferença, então não há muita dúvida sobre se eu estou seguindo o padrão de Deus ou deste mundo, ou querendo viver um pouquinho de cada um, porque eles são muito opostos entre si, então eu preciso escolher um padrão para viver. Os filhos, ter e criar filhos também é algo para se pensar, faz parte da nossa vida cotidiana, mas é algo em que existe um padrão para aqueles que entram em aliança com Deus. A decisão de ter ou não filhos, e quando eu tenho, a forma como eu crio e cuido desses meus filhos. Existe um padrão em Deus para isso. A forma como a gente se diverte é outra questão muito importante a se pensar, pois existe um padrão em Deus para a forma como eu me divirto, a forma como eu gasto meu tempo livre, a forma como eu relaxo, a forma como eu uso o meu tempo para entretenimento. Existe um padrão em Deus para isso. Existem muitas outras coisas na nossa vida cotidiana que devem ser pensadas também. E a ideia é que essa reflexão que nós fizemos aqui te suscite a pensar em outras coisas, como, por exemplo, a forma como você se comporta diante dos seus vizinhos, a forma como você se comporta no trânsito, o seu palavreado, a forma como você lida com dificuldades, etc. Muitas outras coisas. E a nossa intenção é falar dessas principais aqui, mas lembrando que existem muitas outras e que você deve pensar sobre isso, orar sobre isso, para que Deus te traga entendimento de como você deve viver cada uma delas.
Pois bem, Isaías 55, 12 e 13 é o finalzinho, é o fechamento do capítulo e ele nos mostra os resultados de uma vida segundo o padrão de Deus. E isso tem a ver com plenitude. Isaías 55, 12 e 13 fala a respeito de plenitude, fala a respeito de uma espécie de final feliz, mas um final feliz que não é o que a gente está acostumado a ver aí nos dias de hoje, mas um verdadeiro final feliz. Lembrando que uma vida segundo o padrão de Deus tem esse final feliz, realmente feliz, mas vai requerer muito de nós, vai requerer muita obediência, muita renúncia, um caminho que nem sempre vai ser fácil ser trilhado, mas que nos levará à plenitude, a essa sensação de que nós estamos onde nós deveríamos estar, aquela sensação de descanso, aquela sensação de respostas às perguntas que nós fizemos a vida inteira, sabe? Essa sensação de saciedade. Esses são os resultados de uma vida segundo o padrão de Deus. É bom para nós quando nós vemos a aliança com Deus, a salvação em Deus como um benefício, é algo que nos traz bênçãos, é algo que nos traz essa plenitude, é algo que nos traz satisfação verdadeira de vida. E é bom para Deus também, como nós já lemos em Isaías, serve de testemunho. E aqui ele finaliza Isaías 55 falando a respeito de que isso será como sinal eterno, que jamais será destruído. Ou seja, é bom para nós e é bom para Deus fazer essa aliança. Logo eu entendo que aquilo que Paulo fala sobre renovar a nossa mente para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem a ver com isso, com algo que vai ser bom para mim, e eu entendo que é bom para mim quando a minha mente foi renovada, e eu entendo que isso também é bom para Deus, porque dá testemunho do nome dele e dá glória para ele. Ele nos concede esplendor para nós darmos de volta a glória que lhe pertence. Quando nós voltamos para Romanos 12, 2, quando ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós percebemos que o sistema deste mundo criou padrões de ilusão, e esses padrões estão dando certo até hoje, porque nós somos constantemente iludidos e enganados a respeito do que é verdadeiramente bom, perfeito e agradável, e por conta disso nós ficamos temerários em relação ao padrão de Deus, nós ficamos temerários em seguir o padrão de Deus, e por conta desse temor nós vamos nos tornando pessoas partidas, que não são inteiras em nada, porque são um pouco de Deus e um pouco tem medo de Deus, estão um pouco no Senhor e um pouco no mundo, e aí essa vida temerária vai nos tornando pessoas cada vez mais partidas, e pessoas divididas, pessoas quebradas, pessoas partidas jamais experimentarão a plenitude. Não ser inteiros nos despedaça cada vez mais, e cada vez mais nos afasta dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Viver o padrão de Deus nos levará à plenitude, mas é algo que requer muito de nós, como eu já disse, requer obediência, requer renúncia, requer entrega, requer abrir mão de muitas coisas que nós gostaríamos de ter, mas entendemos que não combinam com o padrão de Deus. Mas com certeza não deve haver neste mundo nada que valha mais a pena, nada que nos garanta o verdadeiro final feliz. E eu finalizo essa reflexão lendo Salmos 16, versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É este o coração de alguém que está em aliança com Deus, que sabe que o Senhor vai fazê-lo conhecer a vereda da vida, o eterno prazer, o verdadeiro prazer, quando nós estamos em Deus, estamos em aliança. Não há outro caminho para nós, é esse, o de plenitude, o de satisfação. Muito obrigada por ter estado até aqui comigo. Eu espero que você se sinta animado a assistir o vídeo mais longo, em que nós vamos falar um pouco mais detalhadamente dessas questões, e espero que nos encontremos em uma outra oportunidade. Fique com Deus, um grande abraço.